A paz do Senhor, amados irmãos internautas, você no YouTube, Facebook, ouvindo a nossa programação, Rádio Deus e Amor, Pastor Marcos Augusto, se inscreva, dá um joinha e Deus abençoe você, tua família, tua casa. Não esqueça de compartilhar com os teus irmãos aí, espalhado por toda esta internet de meu Deus, tá bom? Deus abençoe você, tua vida. Nós estamos aqui no programa Voz da Libertação. Nós temos uma palavra maravilhosa de Deus para a tua vida. Deus abençoe nossa irmã Irene. Deus abençoe a irmã Irene, que está aí ouvindo nos acompanhando aqui pela internet. Deixa aí um comentário de vocês, da onde vocês estão nos acompanhando, quem mais foi que entrou aí. Coloca aí uma mensagem para nós conseguir identificar quem são vocês que estão nos acompanhando essa tarde maravilhosa. Nosso irmão Jonas Nunes, Deus abençoe, a paz do Senhor, Jonas, tá bom? Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando essa tarde maravilhosa. Vai comentando, deixando seu comentário. Deus tem uma palavra para o teu coração essa tarde maravilhosa, né? Olha, belíssimo hino aí, canta Rafael Santana, né? Olhos não viram. Para mim, o que Deus preparou para mim, não viram. Preparou para mim o que Deus preparou. Vamos já entrar na palavra, hein? Temos uma mensagem de Deus para o teu coração. Aproveita, vai compartilhando aí com os teus amigos, em nome do Senhor Jesus. Aproveita, porque muita coisa Deus tem para a nossa vida, tá bom? E pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus sem fronteiras. Deus é amor. A voz da libertação. É isso aí, amados ouvintes, esse é o seu programa A Voz da Libertação. E neste momento nós já vamos entrar aqui no momento da palavra de Deus. Você também, amados internautas, que já está nos acompanhando aqui através também dessa live, que você possa acompanhar conosco esse momento da palavra de Deus. Abre tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31. Você que está na sua casa, querendo nos acompanhar neste momento, que você possa estar lendo esta passagem, né, juntamente conosco. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Chegaram então os seus discípulos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhes: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É isso aí, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Nós estamos aqui adiante de uma mensagem, irmã Vandrília, uma mensagem muito forte até então, né? Aonde fala exatamente, né? Aonde fala exatamente de Jesus, né? Começando o seu ministério, né? No momento do começar do seu ministério, né? Jesus queria mostrar para as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que eles faziam parte da sua família, né? Eles faziam parte, né, da família de Deus, né? Então estamos aqui adiante de uma mensagem, adiante de uma palavra, de uma mensagem onde Jesus, ele está exatamente ali pregando,
falando, né? Falando com as pessoas, falando do reino de Deus, falando do reino dos céus, e quando de repente, né, alguém vem chegar e dizer: olha, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora e te procuram, né? E naquele momento é incrível que Jesus responde da seguinte maneira: quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? E Jesus apontando aquelas pessoas dizendo: a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esta palavra ela nos mostra exatamente a vantagem. Primeiro passo que eu quero que você entenda, querido amados irmãos e internauta, o primeiro passo que eu quero que vocês entendam é exatamente o seguinte: as vantagens, o privilégio que é fazer parte da família de Deus. Você já parou para pensar no privilégio que é fazer parte da família de Deus, né? Quantas pessoas, irmã Vandrília, já tiveram vontade, tiveram desejos de fazer parte de uma família, de fazer parte exatamente da família de alguém, não é verdade? Quantas pessoas tiveram exatamente esse desejo? Eu queria ter nascido na família tal, eu queria ter tido uma família assim, né? E agora você já deu para imaginar o que é fazer parte da família de Deus, a família do Senhor Jesus, né? Que privilégio é fazer parte dessa família. Então o primeiro ponto que nós citamos aqui, essa tarde maravilhosa, adiante desta programação, que quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, quando nós decidimos fazer a vontade de Cristo, nós estamos exatamente fazendo, sabe o que? Exatamente fazendo parte da família do Senhor Jesus, fazendo parte da família de Deus. E você já parou para ver qual era o privilégio que é esta opção de fazer parte da família do Senhor? É isso aí, amados ouvintes, né? Aprendemos com essa passagem um pouquinho acerca dos segredos e até mesmo a importância de nós fazermos parte da família de Jesus. Pois foi o próprio Jesus que disse que todos aqueles que fizerem a vontade do seu Pai que está no céu, esses serão chamados sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Quer dizer, Jesus estava querendo passar a seguinte mensagem ali adiante daquela multidão, adiante dos discípulos, que todos aqueles que fizerem a vontade do Pai Celestial, a vontade de Deus, esse fará parte da sua família. É isso que nós compreendemos adiante dessa passagem bíblica, adiante dessa palavra. E eu me maravilho porque alguns dos evangelhos que é citado isso, a Bíblia chega a nos dizer que quando alguém chega dizendo para Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos te chamam lá fora, a Bíblia chega a dizer que Jesus aponta ali para os seus discípulos dizendo: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque os que realmente fazem a vontade do Pai Celestial. Jesus queria demonstrar, sabe, pastor Marcos, às vezes eu começo a meditar nessa passagem e eu começo a perceber e querer entender que Jesus estava falando acerca do reino dos céus nesse momento para a multidão. Quem sabe Jesus estava trazendo um grande ensinamento ali e demonstrando a preocupação e o quanto nós devemos nos preocupar com o reino dos céus, com as coisas celestiais, com aquilo que é eterno. E eu acredito que Jesus, querendo dar prosseguimento aos seus argumentos, aproveitando alguém que interrompe a lei, dizendo: olha, Jesus, a tua mãe e teus irmãos se chamam lá fora. Quem sabe ele aproveita ali para ampliar os argumentos dele, para demonstrar para aquela multidão que tipo de mensagem eles queriam. Ele queria, melhor dizendo, passar para aquela multidão. Eu acredito que naquele momento Jesus olha e diz: mas quem são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe? Quem é minha família? E ele, aproveitando para prosseguir os seus argumentos, ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse fará parte da minha família. É isso que Jesus nos passa. E nós já aprendemos aqui, amados, adiante desta passagem bíblica, um grande segredo e alguns segredos
de fazer parte da família de Jesus. Quando eu li e meditei nessa passagem bíblica a primeira vez, eu passei a compreender que Jesus estava dizendo que a partir do momento que nós fazemos a vontade do Pai, nós não somos apenas criatura do Pai, não somos apenas criados por Ele, nós somos chamados filhos de Deus. Jesus estava querendo dizer que aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu recebem o privilégio de ser filho. Agora filho do Rei, agora filho do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do único Deus que é tudo e que representa tudo. Você tem ideia? Porque muitas pessoas até mesmo confundem, elas acreditam que por já existir nessa terra, quem sabe todo mundo já é filho de Deus, mas nós passamos a entender que foram palavras do próprio Jesus. Ele poderia muito bem olhar para aquela multidão e ele poderia dizer assim: quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? São todos que estão aqui à minha volta, porque ao lado dele, à volta dele estava quem? Uma grande multidão. Esse é o segundo ponto, né? Sim. O segundo ponto quer dizer, nem todos, né? Nem todos exatamente fazem parte, né, da família do Senhor. Nem todos exatamente é da família do Senhor. Faz parte da família de Deus. Nem todos. Exatamente quem faz parte da família do Senhor? Aqueles que obedecem à voz de Deus, que fazem a vontade do Senhor. Esses fazem parte da família de Deus. Esses fazem parte. Então, Jesus ele chega aqui exatamente num conceito, sabe, irmã Vandrilha? Em um conceito exatamente tirando tudo daquilo, colocando o reino de Deus, dizendo assim: olha, no reino de Deus, no reino dos céus, é diferente do conceito da terra. Porque no conceito da terra, para você fazer parte de uma família, você precisa nascer naquela família. No reino de Deus, aquele que quiser fazer parte da família do Senhor, basta fazer a sua vontade, o seu querer. Todos serão aceitos desde que façam a vontade do Senhor. Todos farão parte da família do Senhor, mas que tome a decisão de fazer a vontade de Deus. Quer dizer, nem todos são, mas aqueles que quiserem terão o privilégio de fazer parte da família de Deus. É isso aí, amados. E nós passamos a ver que quando tomamos a decisão de fazer parte, né, da família de Deus, Jesus nos leva a um novo nascimento. É impressionante. Você já parou para pensar nisso, né? É isso, esse exemplo que o pastor Marcos citou, né? Quando nós fazemos parte de uma família aqui da terra, nós nascemos nela. Então, quando nós abrimos o nosso coração e decidimos fazer parte da família de Jesus, quer dizer, fazer a vontade de Deus, então o Senhor nos leva a um novo nascimento, a uma nova experiência. Exatamente, queridos e amados irmãos, ouvintes e internauta que está nos acompanhando, né, essa tarde maravilhosa. Eu quero dizer para vocês, aqui no conceito terreno, no conceito desta terra, você não pode fazer parte de uma outra família se você não nasceu ali. Sim. Né? A não ser que seja por um processo muito doloroso de adoção e tal, né? Ter esse procedimento, e muitas das vezes a característica é: nós fomos apenas adotado, né? Você não tem a condição de fazer parte realmente dessa família, por mais que você queira. Vamos dizer, eu quero fazer parte da família do Jonathan, né? Que está aqui, o nosso técnico de som. Eu quero fazer parte da família do Jonathan, né? Eu não tenho condições de fazer parte dessa família, por mais que eu queira, por mais que eu admire. Mas no conceito do reino dos céus, eu tenho a possibilidade de fazer parte da família de Deus. Eu tenho a possibilidade de fazer parte da família do Senhor. E se você quer fazer parte da família de Deus, a única oportunidade que você tem é essa: obedecer à voz de Deus, obedecer à voz do Senhor, e aí você vai fazer parte da família de Deus. Nós estamos aqui trazendo para você já dois conceitos. Daqui a pouquinho nós vamos falar do privilégio que é fazer parte da família do Senhor, do privilégio que é. Às vezes talvez você possa até achar assim: é tão difícil, é tão complicado fazer parte da família de Deus, né? Porque exatamente fazer parte da família de Deus é estar de acordo com os princípios morais, né? Os princípios morais de Deus, obedecer os princípios
morais do Senhor, você vai fazer parte da família do Senhor, mas isso vai gerar privilégio, né? Ao ponto que sempre eu costumo dizer, às vezes é tão complicado servir a Deus, mas vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a Deus. Às vezes a gente possa até mesmo dizer, é tão complicado servir ao Senhor, mas vale a pena. E eu quero dizer para você, que maravilha, que privilégio Jesus está nos dando aqui, que privilégio Jesus está nos falando aqui essa tarde, que é um privilégio maravilhoso, irmã Vandrinha. Por que um privilégio maravilhoso? Porque imagina você ter a possibilidade de fazer parte da família do Senhor, não é verdade? É isso aí, né? Nós passamos a compreender, né, que é o segundo ponto, né, voltando ao ponto-chave, esse segundo ponto, nós passamos a compreender que Jesus, ele, adiante daquela multidão, ele seleciona, ele chega a dizer que todos aqueles que fizerem a vontade do Pai que está no céu serão chamados filhos de Deus. Então, adiante de toda aquela multidão, Jesus seleciona um povo que realmente está disposto a fazer a vontade do Pai que está no céu. Esse é o nosso segundo ponto e nós precisamos que você compreenda. Mas vamos ao nosso terceiro ponto dessa mensagem, é o privilégio que nós passamos a receber quando fazemos parte da família de Jesus. Por que, irmão Vandrilha? Eu lembro quando eu comecei a meditar a primeira vez nessa passagem, eu comecei a pensar assim, Senhor, quando tu começa a falar aqui que todos aqueles que receberão o privilégio ou passarão a fazer parte da tua família, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então isso está ligado a obedecer, está ligado a você atender aos mandamentos, aos estatutos, aos princípios, a tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Nós passamos a ver que isso está ligado a nós renunciar o pecado, a nossas próprias vontades, isso está ligado a nós, muitas das vezes, renunciar os nossos próprios desejos. Isso está ligado quando nós passamos a entender que quando Jesus chegar a dizer, olha, todos aqueles que decidem fazer a vontade do Pai, é sempre ouvir a voz de Deus, é não viver apenas uma vida de aparência, mas viver uma vida íntima com o Senhor. É isso que é fazer parte da família de Deus. Pois eu passo a entender, conforme nós falamos no início, que foi o primeiro ponto dessa mensagem, aqueles que fazem a vontade do Pai, eles passam a ser o quê? Filhos de Deus. E quando eles passam a ser filho de Deus, quando nós falamos que alguém é nosso Pai, é porque nós temos um grau de intimidade de poder falar com Ele sempre que nós puder, que nós tiver ali a possibilidade que for do nosso alcance. E fazer parte da família do Senhor nada mais é do que algo, vamos dizer assim, né? Nada mais é do que algo inteligente, né? É uma atitude sábia, né? É uma atitude sábia. Quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, nós estamos tomando uma atitude prudente, uma atitude sábia. Fazer parte da família de Deus é exatamente algo prudente. Fazer parte da família de Deus é algo que você não está sendo insensato. Por quê? Porque é exatamente o que eu costumo dizer. E hoje, até mesmo eu estava comentando, eu estava orando essa madrugada, né? Esta madrugada eu estava orando, né? Lá na varanda da minha casa, lá do final, né? Na varanda lá do quintal da casa, eu estava orando essa madrugada e eu olhava para o céu, estava amanhecendo, né? Isso era por volta das 4 horas da manhã, estava amanhecendo e olhava para o céu, algumas nuvens, e eu começo a verificar como é inteligente, como Deus ele se agrada exatamente das pessoas que são prudentes, das pessoas que usam a mentalidade para aquilo que é correto, para aquilo que é realmente relevante. Quantas pessoas elas agem pela emoção, quantas pessoas ultimamente, até mesmo quando estávamos vindo para o caminho daqui, eu estava comentando sobre rede social com a nossa irmã Vandrilha, e eu estava comentando para ela assim, olha, o Instagram, né? O Instagram ele tirou a visualização da pessoa que não é o proprietário, que não é dono do perfil, né? Daquela comunidade, de verificar quantos likes, né?
gostei, né, foi colocado ali naquela página. E ela perguntou, a irmã Vanderia perguntou, qual o sentido na realidade dele fazer isso? Para que as pessoas, eu até falei, né, para que as pessoas, elas não cliquem ali por influência, porque muita gente está clicando, tem muita gente que está andando, né, sendo levado pelos outros, né, sendo levado. Eu vejo que o reino dos céus é algo muito, é algo que a pessoa precisa. Todo momento Jesus está mostrando, todo momento Jesus, em todas as parábolas, ele está mostrando que o reino de Deus é exatamente contido de pessoas que são prudentes, de pessoas que são inteligentes, de pessoas que não vai no meio da boiada, não vai porque todo mundo está indo ali, não vai porque todo mundo está tentando ir daquela forma, não vai porque está agradando as pessoas. Na realidade, fazer a vontade de Deus é algo muito mais inteligente, porque isso te traz privilégios eternos. É isso aí, nós passamos também a ver, né, que hoje mesmo eu estava comentando um pouquinho de várias referências da Bíblia, onde é mencionado acerca da pessoa que é insensato, né? Pessoa, quando ela é insensato, algumas traduções, é interessante que algumas traduções têm a palavra insensato e outras traduções têm a palavra louco, né? Então significa que a pessoa insensata, ela não pensa, porque um louco, ele não pensa, ele não consegue pensar, ele age de forma cegamente, né? Na verdade, o entendimento dele está correto, mas todo mundo está à volta percebendo que ele não pensa, que ele não tem uma mentalidade normal. E sabe o que é que nós passamos a entender acerca disso? Que as pessoas que farão parte do reino dos céus é um povo diferenciado, é um povo que é prudente, é um povo que persevera, é um povo que pensa nas suas atitudes. E de fato, eu passo a concordar, e sem dúvida isso, todos aqueles que passam a fazer parte da família de Jesus, eu não diria uma atitude sábia, mas eu diria a atitude mais sábia da sua vida, pois para mim particularmente é a atitude mais sábia que um dia eu já tomei, ou qualquer ser humano, eu posso dizer, pode tomar, é se aproximar de Deus. E eu passo a ver que isso não são apenas palavras nossas aqui, mas quantas pessoas que foram intelectuais. Temos um grande exemplo na própria Bíblia Sagrada, Paulo, por exemplo, quando ele, apesar de toda a sua intelectualidade, toda a sua estrutura em diversas áreas da sua vida, a sua especialidade, mas ele chegou a compreender que nada melhor do que estar fazendo a vontade do Pai que está no céu. Ele passou a entender que vale a pena nós abrir mão de todos os nossos desejos, das nossas vontades, de tudo aquilo que vai de encontro ao reino dos céus, que impede até mesmo do reino dos céus crescer. Vale a pena nós abrir mão, por quê? Porque nós sabemos que quando nós estamos pautados na vontade de Deus, o Senhor será conosco por todos os dias. O Senhor nos concederá, que é o terceiro ponto que nós vamos tratar agora, grandes privilégios. E foi nesse dia, amados, que quando eu comecei a entender, Senhor, eu até entendo o que é fazer parte da tua família, o que é ouvir a tua voz, o que é obedecer a tua voz, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma revelação mais profunda acerca dessa palavra. O que é que o Senhor quer falar? Porque Jesus não disse só assim, olha, vocês farão parte da minha família, ou melhor dizendo, vão morar no céu quem obedecer à voz de Deus. Jesus, ele foi além, porque quando ele diz fará parte da minha família, ele não quis dizer apenas em morar no céu, mas ele quis nos falar algo maior, ele quis nos trazer revelação maior. Sabe, amados, ele quis, e foi nesse dia que veio ao nosso coração o entendimento que realmente fazer parte da família de Jesus, além de nós fazer a sua vontade, nós passamos a receber privilégio que poucas pessoas têm, que nem todo mundo tem. Nós passamos a entender que nós passamos a receber vários privilégios. A própria Bíblia chega a dizer, a presença do Espírito Santo, por exemplo, quem pode receber? Exatamente aqueles que são da família de Jesus, aqueles que fazem parte da família de Jesus, pois a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo, e por isso nós precisamos compreender e entender adiante dessa passagem bíblica que aqueles
Jesus falou por várias vezes aos discípulos que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas aqueles o qual abre o seu coração, o seu entendimento, e o qual passam a fazer parte da família de Jesus, selo, né, da família. Obedecendo a voz de Deus, nós passamos a receber a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós, que é o próprio Deus nas nossas vidas, que agora não somos mais seres vazios, não somos apenas pessoas vazias, pessoas que dentro de nós, por mais que às vezes nós começássemos a rir ali, nos alegrássemos em alguns momentos, mas nós passamos a ver que nós não sentíamos aquela verdadeira alegria, parecia que tinha um vazio dentro de nós. Sabe o que é isso? Era a falta do Espírito Santo de Deus, era a falta da presença desse Deus que é os que fazem parte da família dele, que passa a receber. Você pode nos compreender através dessa palavra, você pode nos compreender o primeiro privilégio que nós passamos a receber da parte de Deus. Eu passo a entender que isso é grandioso. Aí você pode até mesmo dizer, irmã Vandria, e o Senhor e o próprio Espírito Santo, o privilégio que nós recebemos é apenas de receber o Deus internamente dentro de nós? Não. Sabe por quê, pastor Marcos? Nesse mesmo dia que eu estava meditando um pouquinho nessa palavra, e eu comecei a lembrar de alguns momentos que muitas das vezes as pessoas da minha família biológica não puderam me acompanhar em algumas situações, em alguns momentos. Eu entendi que Jesus estava do meu lado ali. A própria Bíblia nos diz que os anjos do Senhor são acampados ao nosso favor. Então é isso que nós passamos a entender, é mais outro privilégio que nós recebemos da parte de Jesus. E eu me recordei, sabe, quando um dia eu lembro que eu fiz uma viagem muito longa, por volta de 3 dias, foi de ônibus de 3 noites, e eu lembro que por volta da madrugada, eu estava ali, olhei para um lado e para outro dentro daquele ônibus, e eu só não tinha outra pessoa da minha família, e quando eu olhei dentro daquele ônibus, em volta, eu vi só aquela escuridão, é um local totalmente desconhecido, e eu comecei ali a meditar, né? Eu comecei a meditar e eu disse, meu Deus, quem pode estar conosco aqui? Na verdade, eu me recordo, nesse dia estava eu e uma das minhas irmãs, e ela estava ali do meu lado, e ela estava ali dormindo, e eu disse, Senhor, quem pode fazer alguma coisa por nós aqui? Será se acontecesse alguma coisa conosco aqui, não teria como a gente fazer uma ligação, não teria como ninguém da nossa família nos ajudar? Mas de repente, eu confesso para vocês, que eu senti o Senhor, a minha vida ali do nosso lado, e dizendo, mas tem um membro da sua família que está aqui do lado de vocês, e que vocês não estão sozinhos. E eu olhei assim para minha irmã dormindo, e eu dizendo, Senhor, somos apenas 2 crianças, usando até esse termo, era isso que eu estava me sentindo naquele dia, inexperiente totalmente. Insegura, né? Insegura, adiante de um grande desafio. Mas adiante de todo aquele desafio, eu passei a sentir que havia alguém maior ali do nosso lado. Eu passei a entender, foi nesse dia, amados, que eu passei a entender o privilégio de nós fazer parte da família de Jesus. É contar com Jesus naqueles lugares que muitos podem até mesmo nos seguir, mas nem todos podem nos acompanhar até o final. Então, se nem todos podem nos acompanhar até o final do percurso, de algum tipo de trajetória que hemos de fazer, mas Jesus pode, é um membro da sua família, que em todos os momentos, quando ninguém mais pode estar com você, Jesus pode, Ele é um membro da tua família. Esse é um dos privilégios, um dos segredos de nós fazer parte da família de Jesus. É isso aí, amados e queridos irmãos, né? Fazer parte da família de Jesus leva a privilégio, nos dá direito a privilégio. E a nossa irmã Vandria está contando aqui um fato de uma viagem, de um momento a sós, de um momento em que ela imaginou de insegurança, né? Um momento em que ela não conseguia ver ali pessoas da sua família adiante daquele fato, e ela pôde entender que ali só o Senhor, o membro mais importante da nova família que ela
tomou para si, estava ali, que nunca lhe abandonaria. Além desse privilégio, né? Outra vez eu vi a nossa irmã Vandria também contando acerca de um episódio, né, da vida dela, que ela precisou fazer uma cirurgia, não foi, irmã Vandria? Né? E nessa cirurgia teve uma das pessoas da sua família que foi até a recepção, né? Até a recepção, e da recepção em diante ela teve que ir sozinha. Ninguém podia acompanhá-la ali naquela sala cirúrgica, né? Ninguém podia ir até onde realmente ela iria até o final, e naquele momento sozinha, ali ela sentiu também que alguém muito importante da sua família estava lá, Jesus. O privilégio de ter Jesus na nossa família, de fazer parte da família do Senhor, é esse. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis, Ele nunca vai nos abandonar. Queridos e amados irmãos internautas, nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook, nossos irmãos que estão nos acompanhando pela Super Rádio Deus e Amor, eu quero dizer para você, veja que privilégio fazer parte da família do Senhor. Ele não nos abandona. Promessa essa, irmã Vandria, que é classificada no último versículo do livro de Mateus, né? O último versículo do livro de Mateus, Jesus está fazendo a sua ascensão ao céu, né? Ele está indo ao céu, ele está voltando para o céu, e ele tem passado 40 dias, né? Ele tem passado 40 dias instruindo os discípulos, apareceu aos discípulos por várias vezes, e ele nos deixa claro, né? Ele nos deixa claro essa promessa, e eu quero ler para você, é o versículo, capítulo 28, versículo exatamente, eu vou ler do 19 até o 20, que são os últimos versículos do livro de Mateus, que diz assim: portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui, ó, se esse povo, se vocês tomarem a decisão, se vocês batizarem, vocês vão estar formando a minha família. São pessoas que vão estar batizando, são pessoas que vão fazer parte da minha família. E ele, versículo 20, diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja que o versículo que nós lemos, que fala acerca da família de Jesus, um dos critérios para fazer parte dessa família, ou o critério principal para fazer parte dessa família, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. E veja só, e essa vontade do Pai, ela é ensinada, né? Ela é ensinada. Veja que Jesus está aqui dando uma ordem, dizendo: olha, vocês vão lá, vocês ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha o privilégio de fazer parte da família. É aí que Jesus fala: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então vejamos, esse é um privilégio grandioso, fazer parte da família do Senhor, porque quando fazemos parte da família de Deus, quando fazemos parte da família do Senhor, uma coisa é certa: quando fazemos parte da família do Senhor, uma coisa é certa, nós não estaremos sozinhos, por mais difícil que seja a situação, por mais que pareça que ninguém esteja do nosso lado, o Senhor vai estar do nosso lado, né? O Senhor vai estar do nosso lado. E um segundo privilégio importantíssimo de fazer parte da família do Senhor é ser herdeiro daquilo que o Senhor tem preparado, é ser herdeiro daquilo que Deus tem preparado para a sua família, né? Coisa que Ele preparou desde a fundação, né? Que privilégio, queridos. O Senhor, Ele preparou algo para nós, né? Para que a gente possa ser herdeiro da bênção de Deus, herdeiros, né? Daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Você tem ideia do que é ser
privilegiado desta maneira de ser herdeiro de uma família, né? Eu falei anteriormente, né? Quantas pessoas que às vezes por momentos difíceis, por momentos complicados, por momentos, vamos dizer assim, outros, né? Chegam a dizer: eu queria ter nascido em uma família diferente, eu queria ter nascido em uma família diferente, eu queria ter uma família diferente da minha que eu tenho. São tantos problemas, são tantas dificuldades essas que estão classificadas às vezes, quando você não quer ter aquela família, estão classificadas às vezes pelo o sentimento de miséria enfrentado pela família, o sentimento de rejeição, né, passado no meio da família, o sentimento de uma família, vamos dizer assim, desestruturada, de uma família onde não há, vamos dizer assim, uma estrutura, e um grande sentimento que as pessoas queriam ter nascido às vezes em uma outra família, é às vezes o sentimento de não ser herdeiro de nada, de não ter nada, de começar a sua vida em uma situação e terminar a sua vida na mesma situação. E eu quero dizer para você, quem é inteligente toma a decisão de fazer parte da família do Senhor, e ele começa a se comportar desde essa terra como herdeiro, como príncipe. Isso a gente tem falado aqui ao longo desses dias, nós temos falado, você precisa se comportar como herdeiro do Senhor, como herdeiro de Deus. Quando nós fazemos parte dessa família, nós estamos dispostos a receber todas as bênçãos vindas de Deus para a nossa vida. Todos os dias Deus tem nos abençoado, e nós precisamos colocarmos em prática a nossa decisão, ou seja, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos privilegiado, de fazer parte da família do Senhor. Deus tem nos abençoado, irmã Vandrinha. Verdade ou não é? Sim. Dá para a gente sentir, olha, dá para mim sentir aqui o quanto Deus tem abençoado a mim, Deus tem abençoado a você, Deus tem te abençoado. O grande problema é que muitas das vezes você não tem, ideia que você faz parte da família de Deus, e você precisa se comportar como alguém que faz parte da família de Deus. Como príncipe. Como príncipe. Como filho de Deus. Como filho de Deus. Olha, eu estava esses dias atrás, porque eu acho que já faz quase um ano, eu falei para o irmão Jonathan, eu disse assim: olha, eu entendi que a Bíblia fala do reino, o reino de Deus. E já faz quase um ano que eu venho estudando acerca do reino de Deus, e eu tenho chegado a conclusões importantes. Quem sabe vou escrever um livro, hein? Nota aí, vou escrever um livro sobre isso, né? Já está no meu coração, já nasceu no meu coração, vou escrever um livro a respeito disso, né? Sobre o reino de Deus. E eu quero dizer para vocês, irmão, que tem nascido no meu coração, que eu tenho pesquisado, o reino de Deus é algo tremendo, sabe? E muitas pessoas, eles são chamados para fazer parte da família, são chamados para fazer parte desse reino, esse reino que começa aqui na terra, tu entendesse? Esse reino que começa aqui nesta terra, e muitas das vezes nós não temos se comportado como família de Deus. Deus tem cumprido a sua parte no trato de fazer parte, de você fazer parte da família, mas você não tem se comportado como um príncipe, como uma princesa. Você percebe que nos reinos dessa terra, por exemplo, hoje nós temos um país ainda ditado por uma monarquia, que é a Inglaterra, né? Mas exatamente os príncipes, exatamente as pessoas que fazem parte da família real, eles têm exatamente todo um dogma, né? Todo um dogma a seguir, né? Todo um comportamento a seguir. Eles precisam ter conhecimento de todas as áreas, né? Porque todos eles são exatamente, vamos dizer assim, herdeiros do trono, e eles têm exatamente a missão de que caso venha faltar o rei, eles podem assumir, eles precisam ter conhecimento, eles precisam ter estrutura para tomar conta do reino. É verdade, essa é a palavra, estrutura. Será que você tem tido a estrutura, você já tem colocado o comportamento de estrutura de príncipe, de princesa de Deus, ou você ainda tem vivido uma vida como se você não fizesse parte da família do Senhor? É momento de você começar a pesquisar. Você sabia até os limites
até os horários que os príncipes podem se expor adiante. Eu sei que ser príncipe, olha, um dia eu estava lendo sobre a filha de uma princesa, não estou me lembrado aqui agora qual é o reino deles, né? Quantos eles são, vamos dizer assim, taxados, vamos dizer assim, a escola deles é dentro do próprio palácio, eles não vão para a escola comum, não só por cuidado de segurança, mas em outros sentidos, né? Eles têm todo um equipamento, vamos dizer assim, em torno deles, para que haja um aprendizado, para que haja tudo, para eles são feito diferente, né? E às vezes a gente fica, no dia que eu li essa notícia, eu estava vendo essa notícia em uma revista, e ali o jornalista daquela notícia, será que vale a pena ser um príncipe desse reino? Vale a pena ser um príncipe? Realmente, queridos, ser um príncipe não é fazer mais a sua vontade. Ser um príncipe é exatamente, ser uma princesa do Senhor não é exatamente fazer a sua vontade, você está a serviço do reino. Fazer parte de uma família, às vezes tem as suas cobranças, os seus deveres, né? Não só nos dá direito, mas também tem os nossos deveres. Eu quero dizer para você, o reino de Deus, ele não é proposto de regras, tu entendesse? O reino de Deus, ele não é proposto de regras, mas ele é proposto de princípios, e quando você acata cada um desses princípios, você toma posse da bênção de Deus, você toma posse da vitória do Senhor. Então, o segundo privilégio que nós tratamos aqui, um privilégio muito marcante, sabe qual é? O privilégio muito marcante, essa tarde maravilhosa, é o privilégio exatamente de ser herdeiro de Deus, herdeiros do reino, herdeiro do Senhor, né? Então, minha irmã, meu irmão, será que você tem se postado como herdeiro? Você quer fazer parte dessa família? Fazer parte dessa família é ser herdeiro do reino, do trono de Deus. Você tem que se começar a partir de agora. Você tem que começar a partir de agora, né? A partir de agora, viver exatamente como o príncipe de Deus. É isso aí, né? Algo interessante para nossas vidas, né? Uma mensagem maravilhosa. E nós passamos a entender que muitas das vezes nós queremos apenas tomar posse dos privilégios que Deus tem para nós, pois nós consideramos que fazemos parte da família de Jesus, então conhecemos os privilégios que Deus tem para nós, mas até então nós só queremos tomar posse dos privilégios, mas nós aprendemos que é importante para nós fazer verdadeiramente parte da família de Jesus, nós precisamos obedecer a sua voz, nós precisamos renunciar à nossa própria vontade e a cada dia fazer a vontade de Deus, porque muitas das vezes nós temos um certo conhecimento e vamos compreendendo as promessas de Deus que na Bíblia Sagrada tem. Ontem mesmo nós falamos aqui, cada dia do ano tem a palavra na Bíblia Sagrada, não temas, para nós não temer, e quem sabe você todos os dias estarei dizendo, não temas, eu não vou temer, porque Deus está comigo, mas muitas das vezes o Senhor quer que nós nos coloque a posição de filhos dele, a posição de filho de rei, e filho de rei ele não anda se comportando de forma mal, com comportamentos malignos. Filhos do rei, ele não se comporta com atitudes ou até mesmo com palavras que são contrárias à vontade de Deus. Ele sabe que a partir do momento quando ele tem algum tipo de comportamento que entristece a Deus, aflige ao princípio de Deus. E nós estamos pautados exatamente em quê? Nos princípios do Senhor. Nós passamos a entender que aquelas pessoas que estão pautadas nos princípios do Senhor, eles são um exemplo por onde eles passaram, onde quer que eles estejam, são pessoas de caráter, são pessoas que são dignas de ser chamados realmente filhos de Deus. Como é lindo, sabe, pastor Marcos, eu começo a ver, eu acho lindo, né, quando eu vejo alguém chegando e comentando, quem sabe de uma pessoa da sua família, de um parente seu, dizendo assim, olha, no dia que eu for ser crente, no dia que eu for servir a Deus, eu vou ser como a minha mãe.
eu vou ser como meu pai, eu vou ser como meu irmão, eu vou ser como a minha irmã. E eu me alegro, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela ainda não tem tomado a decisão de fazer parte da família de Jesus. Mas ela tem um exemplo dentro da sua casa ou no meio da sua família que inspira para ela tomar essa decisão. E é isso que é o comportamento de um filho ou de uma filha do rei. É isso que é o comportamento adiante de uma pessoa que realmente é filha de Deus, é filho de Deus. Pois aonde nós estiver, aonde nós passarmos, precisamos ter comportamentos de pessoas de Deus. Porque a partir do momento quando nós agimos de forma ímpia, nós estamos afligindo os princípios de Deus. Então, se nós afligimos os princípios de Deus, nós estamos negando aquilo que muitas das vezes até dizemos que somos, ou que fazemos parte da família de Deus. E nós entendemos que Jesus, ele não disse aqui que fazer parte da família de Deus é apenas em palavras, falar que faz parte da família de Deus. Mas Jesus quis dizer que todos aqueles que fizerem com atitudes, com a sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir, em todo momento, ele estará atento em fazer a vontade de Deus. Você compreendeu o que é fazer parte da família de Jesus? O que é fazer parte da família de Deus? É isso aí, amados. Precisamos aproveitar, obedecer, estar atento aos princípios de Deus e tomar posse dos privilégios que Ele tem para nós. E assim, nós nos deparamos com pessoas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Elas chegam até mesmo a dizer: eu estou disposta a fazer parte da família de Jesus, a fazer a vontade de Deus. Mas também são pessoas, às vezes com a mente, ou vou usar o termo que a Bíblia diz, são pessoas ainda meio que insensatos, que eles não querem tomar posse dos privilégios que Deus proporcionou para nós. Eles até dizem estar disposto, mas na verdade eles acham que viver uma vida em abundância é algo que distancia de Deus. Mas a Bíblia nos fala que é o contrário. A Bíblia nos diz que Jesus, ele veio, foi para isso mesmo, foi para nos dar vida e vida com abundância, para que nós possamos viver dias e momentos prósperos. E o que é isso, irmã Vandrilha? Viver dias com saúde, dias no qual temos uma família abençoada do nosso lado, dias no qual temos uma vida social, uma vida financeira estabilizada. E isso Deus tem para nós, porque isso são pessoas que fazem parte do reino de Deus. Nós passamos a entender que as pessoas que elas compreendem o reino de Deus, elas tomam posse também dos privilégios, daquilo que Deus tem para a sua vida. E é isso, amados. Lembrem disso. Nós devemos ser prudentes. Põe essa palavra, escreve essa palavra, começa a meditar, começa a perguntar aí para Deus qual o comportamento de uma filha ou de um filho do rei. E ele vai estar revelando no teu coração. Eu creio, prudência é uma delas. Seja prudente, sábio, coloca isso no teu coração. Prudência, escreva isso, põe na geladeira, põe na porta do quarto, aonde for, você deve lembrar que você precisa ser prudente. Glória. Eu quero fazer parte da família de Deus. Você quer fazer parte da família de Deus? Pastor, eu já faço parte da família de Deus. Amém? Já está fazendo a vontade de Deus? Já está mostrando que o príncipe do Senhor já está nessa terra? Ou você imagina que vai ser príncipe apenas lá no céu? Hein? Tem gente que está aí, né, perdido, achando que vai ser príncipe apenas no céu, não tem se comportado como príncipe numa terra estranha. Nós estamos aqui como peregrinos do reino. Peregrinos do reino. Peregrino não é mendigo. Peregrino significa que você está peregrinando em uma terra distante, mas que você é príncipe. E existe um ditado, um provérbio mundano, que quem é rei nunca perde a majestade, seja onde quer que ele esteja. Imagina-se que a rainha da Inglaterra, né, a
a Rainha Elizabeth viesse ao Brasil hoje, aqui não é o reino dela. Aqui não é o reino dela, mas como ela seria tratada aqui no Brasil? Quem não queria vê-la? Como ela seria tratada? Você parou para pensar como ela seria tratada aqui no Brasil? Haveria todo um aparato, né, de segurança vindo do seu país, e esse aparato de segurança está conosco, que fazemos parte da família do Senhor. Esse é um terceiro privilégio. Não sei se as horas não dá mais, não dá, mas o terceiro privilégio é a questão da segurança. Quando a rainha da Inglaterra viesse aqui para o Brasil, semanas ou meses antes, todo um sistema de segurança seria montado por todos os lugares que ela andaria. Fazer parte da família do Senhor é ter o privilégio da segurança. Você entendeu? E quando você é príncipe em qualquer lugar que você chega. Quando você é rei em qualquer lugar que você chega. Está entendendo? A rainha, se viesse aqui no Brasil, ela seria tratada como rainha. O governo brasileiro teria que tratar ela com, vamos dizer assim, com destaque, né? E a imprensa brasileira traria notícia, traria o fato, traria honrarias, né? Exatamente a essa questão. E eu quero dizer para você essa tarde, queridos e amados irmãos, será que você tem sido um príncipe do Senhor? Ou você está pensando que vai ser príncipe apenas quando chegar lá no céu? Você é príncipe. Se você faz a vontade de Deus, você tem que se comportar como príncipe. Deixa dessa vida de mimimi, deixa desse negócio de estar com papapá para lá, papapá para cá, chorando, vivendo uma vida lamentável. Você é príncipe do Senhor, se comporte como príncipe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar com Catarine Magalhães, Abrace o Reino. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica engraçado que o papai falou. Amados irmãos internautas, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Deus abençoe nossa irmã Ana Paula Ferreira. Deus abençoe nossa irmã Deildo, né? Deus abençoe a nossa irmã Suane, nosso irmão Michael. Forte abraço aí para vocês, em nome de Jesus. Vocês moram no nosso coração. Nosso irmão Aderlan Ribeiro, Deus abençoe, né? Nosso irmão Emerson, saudade, irmão Emerson, saudade. Apareça, Imperatriz, hein? Deus abençoe nosso irmão Emerson, já falei. Nossa irmã Juliana Martins, Deus abençoe. Nosso irmão José Belforte, Deus abençoe. Nossa irmã Maria José, né? Deus abençoe. Deus abençoe também nossa irmã France Silva, Deus abençoe. Glória a Deus. Nosso irmão Newton também, Deus abençoe, lá da cidade de Santa Inês. Deus abençoe, irmão Newton. Deus abençoe nossa irmã Irene. Deus abençoe nosso irmão Jonas. Deus abençoe nossa irmã Dulce, também ouvindo a gente pelo YouTube, né? Nossa irmã Dulce lá em Goianinha. Manda um abraço aí para a irmã Dulce. Paz, irmã Dulce, estamos com saudades. Deus abençoe. Olha, compartilha, a gente vai deixar salvo aí, compartilha. Vai estar lá no Facebook também, compartilha, se inscreva no nosso canal. Você que está assistindo no Facebook, se inscreva aí, ó, nesse nomezinho vermelhinho, tá bom? Dá um like, isso ajuda muita gente, tá bom? Porque aí o Facebook consegue mandar para mais pessoas. Então, dê um like lá, ajude a propagar o reino, tá bom? Compartilhe com as pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.